Boa noite, senhores. Espero que tenham tido um excelente domingo. Hoje eu estou de mau humor e eu quero rir. Eu quero ter um bom final de domingo. Então eu resolvi ler um livro de comédia. E eu quero compartilhar com os senhores algumas passagens deste livro de comédia. Livro esse chamado A Origem das Espécies, de Charles Darwin, ok? Os nossos comentaristas de YouTube, eles costumam tentar nos convencer de que Darwin escreveu um livro científico, que ele é a maior inteligência depois de Newton, que ele alterou a ciência, assim como Newton alterou aí a física, né? Darwin alterou a biologia e era um gênio, tá? Agora, eu quando leio A Origem das Espécies não enxergo um livro de ciência, eu enxergo um romance, porque a imaginação de Darwin era extremamente fértil. E aqueles que realmente lerem o livro Origem das Espécies, eu te garanto que a maioria dos seus evolucionistas de YouTube jamais leram Origem das Espécies, o que vocês vão encontrar são exemplos, tentando defender a seleção natural, que são puramente imaginários. É o que nós chamamos aí no inglês de Just So Stories. Tá? E abundam exemplos de Just So Stories no livro de Darwin. Tá? E o mais engraçado é que o Darwin ele tem um hábito muito curioso, né? Em que ele propõe uma situação completamente absurda, mas ele diz que não vê nenhuma dificuldade daquela situação absurda ocorrer. Tá? Muitas vezes ele vai descrever, né? Olha, essa aqui é uma objeção dificílima para a minha teoria, e vai ignorar aquela objeção e dizer que ela é facilmente refutável 2 linhas após conceder que ela é um golpe à sua teoria. Então Darwin era um cínico, né? Ele era um manipulador. E eu escolhi uma passagem bastante famosa, inclusive, e como eu disse, não é somente esta, tem várias, mas esta é uma das mais engraçadas, ok? Tão engraçada que os próprios amigos de Darwin sugeriram que ele tirasse essa passagem das posteriores edições do Origem das Espécies. Mas Darwin, em seu orgulho, deixou a passagem lá, ok? Então vamos lá. In North America, the black bear was seen by Harry swimming for hours with widely open mouth, thus catching like a whale insects in the water. Deu para entender? Essa é a voz do Darwin, tá? Eu conheço o Darwin. Eu conheço ele. Eu tive um sonho em que eu conversei com ele e ele falava dessa forma, ok? Não, tô brincando. Vamos lá. Na América do Norte, ursos negros já foram vistos por Herne, ou sei lá como esse nome é pronunciado, nadando por horas com suas bocas bastante abertas e, portanto, capturando peixes, como uma baleia. Ou melhor, capturando insetos na água como uma baleia. Não peixes, insetos. Mesmo em um caso extremo como este, se os insetos forem abundantes e constantes, né, e se não tiverem competidores melhor adaptados naquela região, eu não vejo nenhuma dificuldade, diz Darwin, que uma raça de ursos poderia ser convertida por seleção natural mais e mais aquática em sua estrutura e hábitos, com bocas maiores, cada vez maiores, até uma criatura ser produzida tão monstruosa como uma baleia. Então, tá aí. Então, Darwin achava que não há dificuldade nenhuma em imaginar ursos nadando com suas bocas mais abertas e depois de várias gerações de seleção natural, você geraria uma baleia ou uma criatura parecida com uma baleia. Tá? E para quem acha que eu estou, como a gente diz aqui, cherry picking, que eu estou pegando apenas um exemplo, não, esses exemplos estão todos, tem vários similares. Tá? Por exemplo, aqui, algumas páginas anterior,
Portanto, eu não vejo nenhuma dificuldade, essa frase inclusive aparece mais de 20 vezes aqui no Origem, principalmente quando as condições de vida estão mudando, que a contínua preservação de indivíduos com... Ele está falando de esquilos voadores aqui, de esquilos. Com esquilos com os flancos, as membranas no flanco cada vez mais e mais cheias, cada modificação sendo útil e sendo propagada até a acumulação dos efeitos desse processo da seleção natural gere algo tão perfeito que nós chamamos de esquilo voador. Tá? Ele fala a mesma coisa para o olho, a evolução do olho. Eu não vejo nenhuma dificuldade com a seleção natural produzindo de pouquinho em pouquinho o olho. Ele nos dá nenhuma descrição minimamente plausível de como isso aí ocorreria. Darwin sequer sabia a origem das variações. Tá? Então hoje as pessoas diriam que são as mutações. Então você tem que explicar como que um animal se torna aquático, plenamente adaptado à vida aquática, em que todas, né, por exemplo, uma baleia, ela tem rins especializados, ela tem todo um aparato circulatório especializado. Enfim, eu não preciso descrever para os senhores que uma baleia está adaptada perfeitamente à sua vida aquática. Né? E você vai partir de um animal que, de acordo com os evolucionistas, era da família dos veados, tá? E vai torná-lo uma baleia através do acaso, as mutações ao acaso. Tá? Então, Darwin sequer sabia a origem da variação, de onde ela vinha. Ele achava que era causada pelo ambiente, em muitos casos, né? Uma visão lamarquista. Então, eu não acredito que isso, eu não sei, os senhores acham que essa descrição da evolução da baleia ou de um animal parecido com baleia a partir de ursos nadando com a boca aberta é uma descrição científica de um processo. Né? E como eu disse, isso aqui você pode... Olha lá. Eu não vejo nenhuma grande dificuldade, como na maioria dos casos das estruturas, em acreditando que a seleção natural possa ter convertido aparatos simples como o nervo óptico, meramente coberto com pigmentos, e investido numa membrana transparente e torná-la um instrumento óptico tão perfeito como aqueles possuídos por membros da classe dos articulatas. Então Darwin não vê a menor dificuldade de um processo cego como a seleção natural tornar um nervo óptico em um olho perfeito. Ele não vê dificuldade nisso. É fácil de explicar. Agora, como o nervo óptico, por exemplo, surgiu, esse nervo, né, da qual parte aí a historinha, ele diz que não importa explicá-lo. Tá? Tá aqui. Aí ele fala, né? Vamos supor a questão. Vou voltar ao olho, porque isso aqui é interessantíssimo. Vamos supor que o olho, com suas pequenas e maravilhosas delicadezas, e eu não sei traduzir isso aqui, uma palavra específica, mas que é, né, uma coisa belíssima que ajusta o focus em diferentes distâncias para admitir diferentes quantidades de luz, né, a correção esférica, a aberração cromática, para correção da aberração cromática esférica, poderia ter sido formado por seleção natural, eu confesso, absurdo no maior grau. Então, Darwin acha que a perfeição do olho, né, dizer que isso aí evoluiu por seleção natural é absurdo. Só que ele vai, como sempre, né, ele aparenta, né, como ele era cínico, ele vai dizer, né, manipulador, ele vai dizer, não, olha, eu reconheço, há um problema aqui. Mas imediatamente depois ele vai dizer uma coisa absurda. Porém, a razão me diz que se inúmeras gradações, a partir de um olho muito imperfeito até um olho perfeito e complexo, em que cada grau seja útil ao seu possessor,
existir... Pera lá. Bom, se tem gradações, né, entre o mais perfeito e o mais simples, e for possível mostrar que elas existam, tá? Gradações em perfeições de óleos. E, ainda mais, se os óleos variarem só um pouquinho, e essas variações podem ser herdadas, o que é claramente o caso, então se cada variação e modificação no órgão for útil ao animal, nas condições de vida que se alteram, então a dificuldade de acreditando que um óleo complexo e perfeito poderia ter sido formado por seleção natural, ainda que insuperável na nossa imaginação, mal pode ser considerada real. Olha isso. Então Darwin inicia a sua conversa dizendo que a ideia de um olho perfeito ter surgido a partir de seleção natural, ele confessa, é algo absurdo. Aí ele vai dizer, não, mas pera lá. Se a gente olhar por aí e ver que existe gradações na perfeição de olhos entre diferentes grupos, e que essas gradações podem ser pequenas entre elas, se a gente imaginar que o processo pode então formar um olho mais complexo do que o outro a partir de pequenas mudanças, então aquilo que ele tinha considerado impossível e absurdo, agora se torna nem real. Ainda que possa... Ou seja, para Darwin, as coisas que ele imagina têm mais importância do que a realidade. Isso é ciência? Eu vejo aí diferentes graus de complexidade de olhos na natureza. Bom, talvez, se você ficar mudando um olho de pouquinho em pouquinho, dá para fazer um olho complexo e perfeito a partir de um simples. Então, a dificuldade deixa de existir. Ela não é mais real, não. Tá aqui, cara. Cadê a ciência, meu? E perdoem a tradução, porque no inglês a estrutura da frase é completamente diferente. Né? Eu devia ter já traduzido antes de começar o vídeo. Mas, enfim. Então é isso. Espero que os senhores tenham achado essa comédia engraçada. Se os senhores quiserem ler um livro de romance, em que os devaneios de um idoso tentando aí mostrar como toda a vida na Terra surgiu, leiam esse livro, que os biólogos nunca leem. Tá? Leiam a genialidade de Darwin, a sua imaginação fértil. Então é isso. Espero que os senhores tenham um excelente domingo. Fiquem com Deus e até a próxima.